Olá, sexto ano, professora Fabíola, língua portuguesa, e hoje nós vamos aprender sobre oração, estrutura e conexão. Lembrando que nós já estudamos sobre frase, oração e período, e agora vamos ter apenas um foco diferenciado. A habilidade que será cobrada: identificar sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos da oração. Então, nós vamos aprender que a oração é formada por sintagmas nominais e verbais, e vamos então aprender o que são esses sintagmas. Mas o que é oração? A oração é um enunciado construído em torno de um verbo. Então, se há verbo, há oração. Exemplo, as mulheres viajaram hoje. Viajaram é o verbo da oração. Mas como reconhecer o verbo? O verbo tem características básicas, pessoal, como expressar ação, brincar, viajar, trabalhar, estudar, expressar estado do ser. Quando eu digo ela está alegre, o verbo estar me dá a ideia de estado do ser, que no caso é estado de alegria. E também expressar fenômenos da natureza, chover, ventar, nevar, por exemplo. Outra característica geral dos verbos é a conjugação verbal. Quando eu digo eu viajo, tu viajas, ele viaja, no caso aí no passado, elas viajaram, né? Isso me confirma se tratar de um verbo. Então, se viajaram é verbo, nós estamos diante de uma oração. As mulheres viajaram hoje. E os sintagmas, o que são e o que eles têm a ver com a oração? São elementos que, inseridos numa oração, constituem uma unidade significativa, uma vez organizados em torno de um elemento fundamental denominado núcleo. Para simplificar, nós vamos chamar os sintagmas de blocos de sentido, tá? Então, uma oração ela é formada por blocos de sentido ou sintagmas. E esses blocos de sentido ou sintagmas são organizados em torno de um núcleo. O que é um núcleo? Trata-se da palavra mais importante do bloco. Então, imaginemos que um bloco contenha 3 palavras, por exemplo. Uma delas vai concentrar o maior sentido. Essa será o núcleo do sintagma. Os 2 constituintes fundamentais de uma sentença são o sintagma nominal e o sintagma verbal. Vamos conhecê-los. Sintagma nominal constitui-se de um nome e seus respectivos determinantes. O núcleo é representado por um nome. Exemplo, aqui nós temos uma oração completa. Os alunos entregaram os livros. Essa oração completa está dividida em 2 blocos menores. Um bloco que não contém verbo, no caso, os alunos, e um segundo bloco que contém o verbo, entregaram os livros. Vamos manter o foco no primeiro bloco, o que não contém verbo. Por não conter verbo e ter como núcleo, então, um nome, né, que no caso é o substantivo alunos, trata-se de um sintagma nominal. Então, é simples. É o bloco de sentido que não contém verbo e tem como núcleo um nome, que no caso o substantivo alunos. Esse bloco é chamado de sintagma nominal, tá? Nesse caso, o sintagma nominal, os alunos, exerce a função de sujeito da oração, né? Quem praticou a ação aí de entregar os livros? Os alunos. E o sintagma verbal constitui o predicado da oração, em que o núcleo é o próprio verbo. Então, nós temos como exemplo aqui a mesma oração analisada anteriormente, só que agora vamos concentrar a atenção no segundo bloco de sentido. Entregaram os livros. Esse segundo bloco, por conter o verbo, né, e ter o verbo como núcleo, ele é chamado de sintagma verbal. O verbo aí é entregaram. E esse sintagma verbal, ele exerce aqui a função de predicado da oração. Que é mesmo predicado? É o termo que declara algo sobre o sujeito. O que é que eu estou declarando sobre o sujeito, os alunos? Que entregaram os livros. Aqui mais alguns exemplos. A criança bebeu leite, é a oração completa. Então, nós temos o primeiro bloco,
sem verbo, portanto, sintagma nominal. O núcleo aqui, a palavra mais importante, é criança. Temos o segundo bloco, bebeu o leite, que contém o verbo, portanto, sintagma verbal. O núcleo aqui é bebeu, que é o próprio verbo. Segundo exemplo, nós temos a jovem trabalha. Temos o primeiro bloco, sem verbo, portanto, sintagma nominal. O núcleo, a palavra mais importante, é jovem. Segundo bloco, o verbo trabalha, sintagma verbal. E última oração, último exemplo, aqueles rapazes esforçados lavaram o carro. Primeiro bloco sem verbo é o sintagma nominal. O núcleo aqui é rapazes, porque apesar de conter 3 palavras, rapazes é a palavra que concentra maior sentido. Poderia até dizer rapazes lavaram o carro, que teria sentido. Então, primeiro bloco, sintagma nominal. E o segundo bloco, que contém o verbo, no caso é lavaram, é o núcleo, eu chamo de sintagma verbal. Então, é isso, pessoal, que nós precisamos guardar na memória dessa aula. A oração é formada por blocos de sentido. Quando esse bloco de sentido contém verbo, eu chamo de sintagma verbal. Quando não contém, eu chamo de sintagma nominal. Então, é isso, pessoal. Bons estudos e tchau, tchau!